Bom, então vamos fazer um exemplo de parametrização do vetor C com um único parâmetro, certo? E eu vou fazer no contexto de pós-otimização. Não precisaria ser assim, mas eu vou supor que eu tenho um problema que eu resolvi, e aí eu modifiquei os coeficientes do vetor C em função de um certo parâmetro, lambda, e quero estudar o valor ótimo desse problema paramétrico. Então, digamos, esse era o meu problema, é esse que eu venho usando nessa parte de pós-otimização, e aqui o quadro ótimo dele, já conhecido de vocês. E aí imagina que eu estou fazendo aqui essa mudança, né? Eu tinha aqui o vetor C, que era 2, 1, 4, 0, 0, e eu estou mudando para esse vetor C', que agora a mudança é paramétrica, tá vendo? Olha, eu tenho 2 menos 2 lambda e 1 mais lambda. Então, agora eu tenho um problema paramétrico e eu já conheço o valor ótimo desse problema para o lambda igual a 0. Foi da forma como eu apresentei lá o desenvolvimento genérico da parametrização do vetor C. Tá? Mas aí eu posso, então, trabalhar como se eu estivesse fazendo uma mudança no vetor C, né, para calcular os novos custos reduzidos, que agora vão depender de lambda. Bom, então, fazendo como a gente fez lá em pós-otimização, o delta, ou seja, a diferença entre o C' e o C, é esse vetor aqui, que agora depende de lambda. Então, o ΔB, que são as componentes desse vetor, associada a x3 e x2, né? A componente associada a x3 é 0 e associada a x2 é 1 vezes lambda. Então, fica assim. E o ΔN, que é associada a x1, x4 e x5, então x1 é menos 2 lambda, x4 é 0 e x5 é 0. Então, o ΔN é esse vetor aqui. Bom, o que me faz com que eu possa calcular os novos custos reduzidos para esse vetor C' paramétrico, né? A gente já viu lá em pós-otimização que os novos custos reduzidos são os custos anteriores mais aquilo que eu chamei de custo reduzido associado a delta. É o ΔN menos ΔB, AB menos 1, AN. Né? Então, a parte original, né? A parte anterior dos custos não básicos é o que eu tenho aqui, 731, é a parte que não dependia de lambda, mais o ΔN, né? Que eu estou tirando daqui, o ΔN, menos o ΔB, que eu estou tirando daqui, isso é o ΔB, e o AB menos 1AN eu tiro do quadro, certo? Então, isso aqui é a parte que não depende de lambda nos custos reduzidos, porque observa que eu parametrizei modificando, mantendo os custos originais, né? E modificando só a parte paramétrica. Então, isso aqui é a parte que não depende de lambda, e isso aqui é a parte que depende de lambda. Se eu fizer as continhas, eu vou ficar 731, que eram os coeficientes que eu já tinha, mais lambda vezes essa parte aqui, que são os coeficientes do escalar lambda nos custos reduzidos. Ou seja, os meus custos reduzidos agora são assim, né? 7 menos 1, aqui, isso aqui é a parte que depende de lambda, lembrando, né? Então, 7 menos 1, 3, 1/3 e menos 1/3. Então, na verdade, isso é 7 menos lambda, 3 mais 1/3 de lambda e 1 menos 1/3 de lambda. Certo? Bom. Além de calcular os custos reduzidos, eu vou calcular também um novo valor da função, que agora vai ser uma função z de lambda, né? Que também depende. Então, usando lá o que a gente já fez em pós-otimização, o novo valor vai ser o valor anterior mais ΔB vezes B bar. Né? B bar é isso aqui, ou seja, o valor anterior era 2, que eu tirei do quadro, o ΔB é a mudança paramétrica que eu estou propondo, e o B barra é 1/3, 2/3. Certo? Muito bem. Se eu fizer essas continhas, fica 2 mais 2/3 de lambda. Colocando aqui no quadro, eu vou ter, então, z de lambda menos 2 menos 2/3 de lambda. Certo? Bom, então, esse quadro aqui é o quadro paramétrico que foi calculado a partir do quadro ótimo para o lambda igual a 0. Né? Quando eu tinha o lambda igual a 0, eu tinha esses coeficientes aqui que era de quem eu sabia, então eu estou usando um processo de pós-otimização. Mas eu poderia ter te dado direto o problema paramétrico, né? E você poderia ter escolhido uma base primal
uma base ótima para um lambda específico, não precisava ser o zero. Eu fiz o zero porque eu acho que facilita as contas. Muito bem. Então, isso aqui é o primeiro quadro, certo? Nesse primeiro quadro aqui, né, que foi aquele que eu obtive, de novo, eu dividi aqui os coeficientes na função objetiva das variáveis em duas linhas, a parte que não depende de lambda e a parte que depende de lambda. O que acontece agora é que esse quadro é ótimo para certos valores de lambda. Isso aqui é maior ou igual a zero, então eu tenho primal, a viabilidade primal, mas a viabilidade dual vai acontecer se eu tiver 7 menos lambda maior ou igual a zero, 3 mais 1/3 de lambda maior ou igual a zero e 1 menos 1/3 de lambda maior ou igual a zero. Tá? Então, isso aqui é equivalente a ter lambda menor ou igual a 7, aqui lambda maior ou igual a menos 9 e aqui lambda menor ou igual a 3. Tá? Então, se eu pegar essas três condições aqui, né, eu vou chegar à conclusão que o lambda tem que ser maior ou igual a menos 9 e menor ou igual do que 3, menor ou igual a 7, menor ou igual a 3. Então, nesse intervalo aqui, né, isso aqui é o lambda 0, isso aqui é o lambda 1. Nesse intervalo, esse é o quadro ótimo. Certo? Então, no intervalo entre menos 9 e 3, o quadro ótimo é o quadro 1, certo? E o valor ótimo é, da função z lambda, é 2 mais 2/3 de lambda. O que é que acontece fora desse intervalo? Certo? Por exemplo, o que é que acontece quando o lambda for menor do que menos 9, nesse intervalo aqui? Ora, quando o lambda for menor do que menos 9, vai afetar essa condição aqui. Essa condição não vai ser satisfeita, ou seja, essa aqui também não vai ser satisfeita. Né? O que eu estou dizendo é que essa condição 3 mais 1/3 de lambda maior ou igual a zero não é satisfeita, ou seja, isso é menor do que zero, para quando o lambda for menor do que menos 9, o que significa dizer que esse custo reduzido da variável x4 é negativo. Então, eu vou aplicar o primal simplex. Ora, então, eu vou entrar com essa variável na base e vou olhar para a razão mínima. Mas toda a coluna aqui é negativa, o que significa dizer que o problema para lambda menor do que menos 9 é ilimitado. Tá? Bom, e para lambda maior do que 3? Para lambda maior do que 3, também um dos custos reduzidos vai ficar negativo. Qual que é? Quando o lambda for maior do que 3, nesse intervalo aqui, né, lambda maior do que 3 significa dizer 1 menos 1/3 de lambda menor do que zero. Ou seja, esse custo reduzido aqui agora de x5 é negativo. Portanto, eu tenho que entrar com a variável x5 na base e calcular a razão mínima. Eu só tenho um elemento aqui, né, que vai ser o pivô. E aí, fazendo o pivoteamento, eu obtenho esse quadro aqui, que eu estou chamando de quadro 2. Né? Esse cara aqui é o elemento pivô, certo? É o elemento pivô que foi transformado em 1 e todos os demais em 0. Como é que eu faço essas operações elementares? Igual que eu fazia antes, né? Esse aqui eu multiplico por 3, obtenho esse aqui. Esse aqui, essa linha eu somo com essa para obter isso aqui. E essa parte aqui, apesar de ser um coeficiente só, eu faço em duas etapas. Então, eu faço primeiro essa parte, ou seja, essa linha menos 3 vezes essa, o que me dá esses valores aqui, e depois essa linha do lambda mais essa, o que me dá esses valores. Tá? Então, esse é o quadro 3, que é o quadro que eu vou considerar para o caso de lambda maior do que 3. Mas, de novo, né, esse quadro ele vai ser ótimo em certas condições, porque os custos reduzidos dependem de lambda. Que condições são essas? Estou repetindo aqui o quadro. Bom, para esse quadro ser ótimo, eu preciso que 10 menos 2 seja maior ou igual a zero, menos 3 mais menos 2 lambda maior ou igual a zero, menos 3 mais lambda seja maior ou igual a zero, e 4 mais 0 lambda seja maior ou igual a zero. Então, a conclusão que eu tiro daqui é que o lambda tem que ser menor ou igual a 5 e maior ou igual a 3 para eu estar no ótimo. Né? Então, esse intervalo lambda maior ou igual a 3, eu agora estou subdividindo, a partir da análise do quadro 2, em lambda de 3 a 5 e de 5 em diante. De 3 a 5, o quadro ótimo é esse, é o quadro 2, e a função objetiva vale menos 4 mais 0 lambda. Certo? Bom, o que é que acontece quando o lambda for maior do que 5? Quando o lambda for maior do que 5, 10 menos 2 lambda é menor do que 0. Então, esse coeficiente aqui é menor do que 0, né?
E aí, como a coluna é toda menor ou igual a zero, eu chego à conclusão que o problema é ilimitado. Tá? Então, com isso, a gente fez a análise de toda a reta real relativa, né, com os possíveis valores do parâmetro lambda e vimos que, nesse primeiro intervalo, o problema é ilimitado. Nesse segundo intervalo, o quadro ótimo é o quadro 1, que a gente fez. Nesse terceiro intervalo é o quadro 2, que eu apresento aqui. E no quarto intervalo, o problema volta a ser ilimitado. Tá? Eu poderia, então, ver como é que se comporta o valor ótimo como função de lambda. Né? Eu repeti aqui a divisão nos intervalos, e aí o que acontece é o seguinte, né? Bom, nesses dois intervalos do extremo, ele é menos infinito, então o valor ótimo é finito entre menos 3 e 9, governado por essa função aqui, né? 2 mais 2/3 de lambda, essa função crescente, e aqui eu tenho, no intervalo entre 3 e 5, constante, não depende mais de lambda, igual a 4. Tá? Se vocês observarem, essa função ela é linear por partes, né? Em cada intervalo desse, eu tenho uma base ótima. E, nesse intervalo, a função é linear em lambda. Quando eu mudo de intervalo, eu mudo de inclinação. Mas ela é linear por partes. Na interseção aqui, quando lambda é igual a 3, tanto o quadro 1 é ótimo, quanto o quadro 2 é ótimo. Né? Então, eu tenho essa função é contínua, linear por partes, e ela é côncava, como vocês podem perceber aqui no exemplo. Dá para a gente mostrar que isso acontece sempre. Qualquer que fosse a parametrização, né, a forma de mudança ali no vetor C, eu ia ter uma função linear por partes e côncava. Né? E a inclinação aqui é constante entre cada intervalo, né? E depende das variáveis, do valor das variáveis primais e da forma como foi feita a parametrização. É isso.